Segunda reunião extraordinária 2025, 18 de dezembro de 2025. Boa noite a todos. De pé, vamos fazer a oração inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda de pé, vamos fazer a execução do hino nacional. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Santa Bárbara do Tugúrio, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio. Expediente do dia. Determino nesta ordem:
leitura, discussão e votação dos projetos de leis. Ata da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio, 27 de novembro de 2025. Ata da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio, do ano legislativo de 2025, realizada no dia 27 de novembro de 2025, às 18 horas, em sua sede, situada à Praça José Batista Machado, número 14, Centro, Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais, CEP 36.215.000. Após a oração inicial, o senhor presidente cumprimentou aos edis e visitantes. Constatou-se a presença dos vereadores Carlos Afonso Neves, Daniel Donato Silva, Ivanei Leandro Nepomuceno, Wellerson Miller Corinto Moreira, Pedro Paulo Júlio, Maria das Graças Muniz Badaró, Juscelia Maria da Silva, Johnny Victor Siqueira Loschi e Claudinei Marques dos Reis. Havendo número regimental, o presidente declarou aberta a reunião. Ao iniciar os trabalhos, foi executado o hino nacional. Em seguida, o senhor presidente determinou a leitura da ata da 8ª reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2025. A mesma foi aprovada por todos os presentes. Ato contínuo, o senhor presidente Ivanei Leandro Nepomuceno determinou a leitura do ofício número 479 de 2025, comunicação de viagem oficial. Seguindo, o senhor presidente determinou a leitura e deliberação da emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 29 de 2025. A mesma foi aprovada por todos. Na sequência, o presidente determinou a leitura das emendas impositivas, de 1 a 16, ao projeto de lei 029 de 2025. Ato contínuo, o presidente determinou a leitura e deliberação do projeto de lei 029 de 2025, que estima a receita fixa e fixa a despesa do município de Santa Bárbara do Tugúrio para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. O vereador Claudinei Marques dos Reis desejou uma boa noite a todos e disse que o projeto que está em votação, neste momento, é aquele que estima a receita fixa e fixa as despesas do nosso município para o exercício de 2026. Teremos ainda a votação do plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029. São dois projetos de extrema relevância, pois constituem a base financeira e o planejamento estratégico do nosso município. Na semana passada, realizamos uma reunião interna, prolongada, justamente para discutir esses dois projetos e a sua importância. Durante essa análise, encontramos diversos vícios, inconsistências e erros. E, sinceramente, se isso é apresentado como planejamento, não consigo compreender. Diante da ausência completa de planejamento em ambos os projetos, especialmente no PPA, declara seu voto contrário ao projeto. Na sequência, o vereador Pedro Paulo Júlio desejou uma boa noite a todos, ao senhor presidente, vereadores e ao público presente. Venho alertar sobre a gravidade do projeto da LOA, enviado pelo prefeito. A previsão de receita para 2026 é de 39 milhões, mas os gastos propostos não condizem com a realidade de Santa Bárbara do Tugúrio. Há despesas que simplesmente não existem no município, como manutenção de sistemas de abastecimento de água próprio, patrimônio histórico tombado e junta militar. Além disso, o projeto prevê valores exagerados, como 549 mil em diárias, cerca de 45 mil por mês, e destina mais de 2 milhões e 600 mil. A cultura. Enquanto na agricultura e abastecimento, áreas essenciais recebem apenas 936 mil. O mais grave, apenas 8 mil são previstos para os idosos. Isso mostra total falta de prioridade com quem mais precisa. Esse projeto não reflete a realidade do município e já chega praticamente aprovado, tirando da realidade da Câmara a condição de cobrar depois. Por isso, não aprova esse projeto. Na sequência, o vereador Daniel Donato Silva desejou uma boa noite a todos e disse que, primeiramente, quer parabenizar o prefeito por ter respondido ao ofício relacionado ao uso do carro do Conselho Tutelar. Ele encaminhou a resposta e leu um trecho.
Por essa razão, a administração municipal inclui no planejamento orçamentário de 2026 a possibilidade de aquisição de um veículo novo com recursos próprios, caso o município não seja contemplado em chamadas públicas. No entanto, ao analisar o que já foi aprovado, não encontrou nada que confirme a compra desse carro. Ele pode suplementar se quiser. Isso é possível, mas não existe nada registrado garantindo essa aquisição. Por isso, precisamos ter responsabilidade ao tratar desse tema. Dentre vários pontos que o Pedro mencionou, quero destacar apenas um exemplo do próprio orçamento de construção e ampliação de terminal rodoviário, R$ 4.000. Com R$ 4.000, o que é possível construir ou ampliar? Isso demonstra claramente a falta de viabilidade. Diante disso, não há condições de aprovar o projeto. Sendo assim, o projeto de lei 029 de 2025 seguiu sendo aprovado. Ato contínuo, o senhor presidente determinou a leitura e deliberação do projeto de lei 030 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Santa Bárbara do Tugúrio, para o quadriênio de 2026 a 2029. O senhor Pedro Paulo Júlio disse que estão analisando o PPA, que define ações para 2026 a 2029, que engessa a próxima gestão, impedindo que o futuro prefeito e os novos vereadores tenham tempo para propor novas emendas. O projeto apresenta diversos valores incoerentes e gastos injustificáveis. Há previsão de apenas R$ 13.000 para pontes e mata-burros, valor incapaz de construir sequer um mata-burro simples. O PPA também inclui pagamento de dívidas de governos anteriores, mas não há explicação sobre quais dívidas são essas, especialmente considerando que o atual prefeito está no segundo mandato. Existem ainda despesas elevadas e questionáveis, como quase R$ 1 milhão para manutenção de água, mesmo com o contrato da Copasa vigente até 2031. Subvenções aprovadas para o ano, mas, novamente, aparecem no PPA. Na cultura, os valores são ainda mais absurdos. R$ 1 milhão para o Carnaval e mais de R$ 1.200.000 por ano para a Festa da Banana, chegando a R$ 1.500.000 em 2029. Como o planejamento é exclusivo do prefeito e não pode ser alterado pelos vereadores, resta apenas aprovar ou rejeitar. Aprovar esse PPA seria ser conivente com esses absurdos. Por isso, declara seu voto contrário ao projeto. O presente projeto de lei 030 de 2025 seguiu sendo aprovado. Na sequência, o senhor vereador Daniel Donato Silva disse que gostaria de completar a fala do vereador Pedro sobre a subvenção destinada à banda de música. Ele mencionou a previsão de R$ 20.000, porém, a subvenção aprovada foi de R$ 2.500 mensais, o que totalizaria R$ 30.000 no ano. Ou seja, já houve uma redução no valor inicialmente proposto. Além disso, consta no projeto um investimento de apenas R$ 6.000 para a promoção do turismo. Diante desses valores e da forma como estão distribuídos, diz que não pode aprovar o projeto. Dando continuidade, o presidente Ivanei determinou a leitura e deliberação da emenda modificativa 01 de 2025 ao projeto de lei 033 de 2025, e a mesma foi aprovada por todos. Seguindo, o mesmo determinou a leitura e deliberação da emenda aditiva 01 de 2025 ao projeto de lei número 033 de 2025, que foi aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente determinou a leitura e deliberação do projeto de lei 033 de 2025, que dispõe sobre a implantação de serviços de acolhimento familiar de crianças e adolescentes em situações de risco no município de Santa Bárbara do Tugúrio, denominado Serviço Família Acolhedora, e da outras providências. O senhor vereador Pedro Paulo Júlio disse que este é, de fato, um projeto bonito. Precisamos reconhecer, é mais uma iniciativa bacana que chega a esta casa, com propósitos positivos e objetivos relevantes. No entanto, pede desculpas ao senhor prefeito, por quem tem todo o respeito e consideração. Teme que este projeto siga aprovado por todos dessa casa, e, infelizmente, não tiveram a execução que se esperava. Ainda assim, precisamos manter a esperança. E, por acreditar no mérito da proposta, declarou seu voto favorável. O projeto de lei 033 foi aprovado por todos os vereadores.
Ato contínuo, o senhor presidente Ivanei determinou a leitura e deliberação do projeto de lei 037 de 2025, que institui o 13º salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional aos agentes políticos do município de Santa Bárbara do Tugúrio. O mesmo foi aprovado por todos. Dando continuidade, o presidente determinou a leitura e deliberação do parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor. O relator Pedro Paulo Júlio fez a leitura do parecer. Logo após, os vereadores Wellerson Miller Corinto Moreira e Johnny Victor Siqueira Loschi se retiraram momentaneamente do plenário. O presidente convidou para compor a mesa os vereadores suplentes, Osvaldo Galdino de Paiva e Cirlei da Silva Pereira, e, neste momento, o presidente determinou a votação do parecer. O vereador Claudinei Marques dos Reis disse que, como já é de conhecimento de todos, essa denúncia encontra-se em trâmite judicial. Tanto o vereador Wellerson quanto o vereador Johnny já respondem ao referido processo. Ressaltou ainda que a responsabilidade pela situação em que ambos se encontram não é exclusivamente deles. A responsabilidade recai sobre o presidente do partido e sobre o prefeito, que, à época, organizou a chapa da qual os dois faziam parte. Diante desses fatos, o vereador Claudinei manifesta seu voto favorável ao arquivamento da denúncia. O vereador suplente Cirlei também votou pelo arquivamento do processo. Na sequência, a vereadora Juscelia Maria da Silva disse que acompanha as palavras do vereador Claudinei Marques. É notório e de conhecimento de todos que existe um trâmite judicial em andamento, o qual é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Na verdade, os vereadores não são vítimas de uma situação errônea, supostamente fraudada, não lhes cabendo culpa pelos fatos. Diante disso, considerando que já havia processos judiciais em curso, a vereadora vota pelo arquivamento do processo. A vereadora Maria, o vereador suplente Osvaldo e o vereador Carlos também votaram pelo arquivamento do processo. O vereador Pedro disse que é um processo que não cabe a essa casa, não é de competência desta casa. Trata-se de um processo cuja definição compete à Justiça Eleitoral, como já foi lido anteriormente. Os vereadores não têm culpa alguma do que está acontecendo. E reafirma seu posicionamento. Vota pelo arquivamento. Seguindo, o vereador Daniel disse que, infelizmente, nós e qualquer um aqui estamos sujeitos a que isso aconteça. Enquanto a política não for tratada de forma séria, isso pode voltar a acontecer com qualquer um de todos nós, e vota pelo arquivamento do processo. O presidente também votou pelo arquivamento do processo. O processo foi arquivado. Dando sequência, o presidente determinou a leitura do requerimento 02 de 2025, de autoria da vereadora Juscelia Maria da Silva, e o mesmo foi aprovado por todos. Ato contínuo, o senhor presidente determinou a leitura e deliberação da indicação 04 de 2025, de autoria do vereador Daniel Donato Silva. Seguindo, o presidente determinou a leitura e deliberação da indicação 01 de 2025, de autoria do vereador Wellerson Miller Corinto Moreira. Logo após, o presidente determinou a leitura e deliberação da indicação 02 de 2025, de autoria do vereador Wellerson Miller Corinto Moreira. Neste momento, o senhor presidente concedeu a palavra aos vereadores que queriam fazer uso da mesma. O vereador Claudinei Marques dos Reis iniciou sua fala sobre um ofício recebido nesta casa, em 26 de novembro, referente a uma cobrança antiga sobre a construção de um quarto e um banheiro adaptado para uma criança cadeirante do nosso município. Essa demanda vem sendo feita desde o ano passado por ele e pelo vereador Daniel. Apesar de, em 2021, essa casa ter aprovado um projeto que autorizava o município a realizar melhorias habitacionais, a obra nunca foi executada. O Executivo alega no ofício que são necessários laudos de assistência social e do Departamento de Obras, mas todos esses requisitos já foram cumpridos. O CRAS realizou visita, o estudo social foi feito, a documentação foi encaminhada e o setor de obras já tinha conhecimento, restando apenas a assinatura do prefeito. O que consta no respaldo legal, falta vontade de executar. O caso é ainda mais grave por envolver uma criança cadeirante, em situação de vulnerabilidade social, com direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Após mais de um ano de espera, nada foi feito. Mais uma vez, aprovamos projetos nessa casa e não vemos resultados. Portanto, seguimos cobrando para que essa obra seja finalmente realizada.
Ato contínuo, o vereador Daniel disse que, no entanto, nós sabemos que no papel tudo é mais bonito. O papel aceita tudo. As propostas são sempre muito bem escritas, muito bem apresentadas. Mas essa casa precisa ir além do papel. Essa casa precisa cobrar mais do Poder Executivo. Se nós não fizermos isso agora, estaremos prejudicando as próximas gerações. Eu falo aqui como vereador, mas também falo como pai. Eu me preocupo com os meus filhos e com o futuro das próximas gerações. O que vai acontecer com elas se continuarmos tendo uma Câmara de Vereadores que não exerce de forma firme o seu papel de fiscalizar? Precisamos ter muita consciência do que estamos fazendo aqui. O nosso papel é de extrema responsabilidade. Cada decisão tomada hoje terá reflexos no futuro. Hoje podemos estar tudo muito bonito, tudo muito bem apresentado, mas daqui a 4 anos, o prefeito sai, entra outro e ninguém sabe o tamanho do problema que pode ser herdado. Por isso, eu faço um apelo. Vamos ter mais consciência, mais responsabilidade e mais compromisso com o futuro de nosso município. Na sequência, a vereadora Juscelia Maria da Silva inicia sua fala sobre a postura do prefeito, que governa com excesso de protocolos e falta de diálogo com a população. Diferentemente de gestores anteriores, que eram acessíveis e atendiam o povo diretamente, o atual prefeito se esconde atrás da burocracia e oferece apenas respostas frias por meio de ofícios. Além disso, interpreta de forma conveniente dispositivos da lei orgânica em documentos oficiais, especialmente em ofícios sobre viagens internacionais, sem a devida fiscalização da Câmara. A vereadora aponta omissão do Legislativo e alerta para a gravidade dessa irregularidade. Questiona a afirmação de que o prefeito pode se ausentar por até 15 dias, apenas comunicando à Câmara. A vereadora afirma que esse prazo não existe na lei orgânica. Explica que o artigo 116 trata apenas da residência do prefeito, sem relação com viagens, o que o artigo 117 permite afastamento sem autorização apenas quando for inferior a 6 dias. Destaca que o artigo 71 não trata da licença de viagens. Já o artigo 78 deixa claro que qualquer afastamento do país, independentemente do tempo, exige autorização da Câmara. Por isso, fala sobre a interpretação do Executivo e alerta para o uso incorreto da lei orgânica em documentos oficiais. O prefeito se ausentou do município por um período maior do que os informados oficialmente, ultrapassando, inclusive, o prazo de 15 dias que ele propõe alegar. Prazo esse que não tem base legal, clara. Em outubro, a ausência se estendeu do dia 20 até o dia 7 de novembro, totalizando cerca de 17 dias. Em novembro, ele permaneceu poucos dias no município e apresentou um novo ofício com os mesmos fundamentos, sem que as datas coincidissem com a realidade. Mesmo diante dessas inconsistências, a Câmara aceitou os documentos sem apuração. Isso caracteriza, na opinião da vereadora Juscelia, omissão e possível violação do dever de fiscalizar. Não se trata de implicância pessoal, mas de fatos, que não batem nos próprios documentos do prefeito, o que torna a situação grave e exige providências. O vereador Wellerson deseja uma boa noite a todos. Diz tratar brevemente de uma situação que tem ocorrido nesta casa, quando há ações contra vereadores, seja por parte do prefeito ou da oposição. Isso também pode ser entendido como perseguição política. Houve uma denúncia apresentada e, independentemente disso, coloca todos em oração, pois aprendeu a agir assim com quem se coloca contra nós. Deixa claro que não faz discursos de coitado. Está arcando com seu compromisso e segue com responsabilidade. Quem lhe colocou aqui foi Deus e os 229 votos que recebeu. E não foi por acaso. Se for da vontade de Deus, ele vai continuar. Se for da vontade de sair, ele vai sair. A política tem interesses, e todos sabemos como funciona. Mesmo assim, segue trabalhando com dedicação pelo município, especialmente no esporte e em outras áreas. Não vai tentar convencer quem não quer ouvir. O que importa é sua consciência tranquila, sua fé em Deus e o respeito aos eleitores que confiaram seus votos. Na sequência, o senhor vereador Pedro Paulo Júlio cumprimentou a todos. Disse que, em junho deste ano, o senhor Alarino Manuel da Silva, o Lourinho, esteve nesta casa pedindo explicações sobre uma emenda parlamentar de R$ 304.800, destinada à compra de uma ambulância. Encaminhamos um ofício ao prefeito, que respondeu afirmando que o veículo foi adquirido por R$ 275 mil e que a prestação de contas foi enviada ao governo do Estado. Ou seja, o recurso foi recebido e aplicado, mas a resposta do Executivo pouco esclarece sobre os detalhes da aplicação do valor restante, de cerca de R$ 29.800.
O cidadão Lourinho solicitou informações sobre um veículo comprado com emenda parlamentar, de 275 mil. O prefeito confirmou o recebimento da emenda e a compra do carro, mas o veículo não se encontra no município até hoje. Não se trata de oposição política, mas de transparência e serviço público. Solicitamos, portanto, que seja encaminhado um ofício ao prefeito para esclarecer onde está o veículo adquirido. Neste momento, a vereadora Juscelia sugere que o prefeito não apresente apenas o carro, mas toda a documentação que comprova a compra com a emenda. O cidadão que tem o direito de ter essa comprovação e devemos atender. Quanto ao prefeito, ele não está fazendo nada errado, pois suas ações são aprovadas pelos vereadores. Recentemente, aprovamos R$ 249 mil em diários para o ano de 2026 e mais de 2 milhões para a cultura. Se o dinheiro é gasto, é resultado das aprovações dessa casa. Portanto, o prefeito é habilidoso na gestão dessas aprovações. Continuamente, o vereador Daniel cumprimenta a todos e parabeniza a indicação feita pelo vereador Wellerson. No dia 20 de março deste ano, fez uma solicitação para que a prefeitura realizasse um serviço na rua José Capistrano de Faria. O serviço foi feito de forma organizada, dando esperança aos moradores. Muitos chegaram a comentar que seria algo que funcionaria muito bem. Infelizmente, essa esperança durou pouco. O problema permanece do mesmo jeito. Esperava que, através dessa indicação, a situação seja realmente resolvida. Aquilo se tornou uma vergonha. É uma questão de saúde pública e o mau cheiro na rua é insuportável. Esperamos que seja efetivamente realizada, porque fazemos muitas indicações aqui, mas se o prefeito não toma providências, nada adianta. Como o vereador Wellerson mencionou, isso não é questão de oposição. Estamos cobrando pelo bem da população. Sobre as emendas impositivas que foram lidas, algumas tratam de demandas pequenas, que já deveriam ter sido atendidas há muito tempo. Emendas impositivas feitas pela vereadora Maria e pelo vereador Carlos, por exemplo, foram registradas até um vídeo. Com relação ao requerimento do vereador Pedro Paulo, sugere que, se todos concordarem, enviaremos um ofício solicitando as informações necessárias sobre a compra do veículo, e foi aprovado por unanimidade. Terminados os trabalhos e não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião e, para fins de registro, lavrou-se a presente ata, que, após lida, se aprovada, será devidamente assinada. Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tugurio, 27 de novembro de 2025. A ata está em votação. Aprovo. 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 A ata foi aprovada. Ordem do dia. Apreciação do veto parcial ao projeto de... Apreciação e votação do veto parcial ao projeto de lei 029/2025. Gabinete do Prefeito, ofício número 501 de 2025. Assunto: veto parcial ao projeto de lei número 29 de 2025, Lei Orçamentária Anual de 2026. Gabinete do Prefeito, 6 de dezembro de 2025. Excelentíssimo Senhor Presidente, Ivanei Leandro Nepomuceno. Senhor Presidente, com os meus cumprimentos cordiais e de estilo, acuso o recebimento do ofício número 111 de 2025, documentos em via. Nos termos do artigo 90, parágrafo do 1º ao 8º, artigo 91, inciso 3, da Lei Orgânica do Município de Santa Bárbara do Tugurio, Minas Gerais, da Lei Complementar número 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei número 4.320, de 1964, bem como em observância à decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal, na ADI número 7.869. Venho respeitosamente a pôr veto parcial ao projeto de lei número 29 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026.
O veto, ora posto, incide exclusivamente sobre o dispositivo que reduziu de 30% para 15% o limite de abertura de créditos suplementares por decreto, mantendo-se íntegros, válidos e preservados todos os demais dispositivos da lei orçamentária, inclusive todas as emendas parlamentares individuais e seus respectivos objetos, valores e destinações. O presente veto possui natureza exclusivamente técnica, jurídica e fiscal, sendo medida necessária para preservação do equilíbrio da execução orçamentária, garantia da continuidade dos serviços públicos essenciais, observância estrita à lei de responsabilidade fiscal, prevenção de engessamento administrativo e de riscos de responsabilização do gestor e dos ordenadores de despesas perante o Tribunal de Contas. Esclarece-se ainda que a matéria encontra-se também alinhada à decisão do STF na ADI número 7.869, que fixou o teto nacional de 1,55% na RCL, regulamentado no âmbito municipal pelo Decreto Municipal número 1020 de 2025, que adotou por critério prudencial o percentual de 1,54% da receita corrente líquida. Considerando que a Câmara Municipal encontra-se em recesso legislativo, o presente veto é para ciência institucional e adoção das providências regimentais cabíveis, ficando sua apreciação final a cargo do plenário. No início do próximo período legislativo ou por ordem de Vossa Excelência. Encaminham-se em anexos as razões do veto e a nota técnica de suporte ao controle interno, renovando votos de protesto e elevada consideração institucional, respeitosamente, José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Então, nesse momento, a gente vai fazer a votação. As meninas vão chamar cada vereador por nome, vai pegar o papel, vai na tribuna, vai marcar o seu voto e colocar na urna.